39, Bible lobi na biso. a Bíblia nos Eza diz, na livre moko. existe livro Nzambe akoma bavi na biso. onde Deus escreveu as nossas Avant vidas, même de exister. antes de nós existirmos. Donc c'est-à-dire avant yana Quer mokili. dizer que antes de nós Nzambe eza existirmos, koma makambo ekokomela yo. Deus já escreveu as coisas que vai nos acontecer. Otambolaka pamba te. Não andas em vão, Otambolaka na lipamboli na yo. tu andas com a sua bênção. Nalemaka na losambo. Levanta simplesmente a Okomona oração. ozamba Verás kosala. aquilo que Deus vai Ese fazer. mutu moko opetela Será Yesu que alguém mako. pode aplaudir? Tozotanga exemple. Nós estamos a contar o Ya exemplo bato oyo babikaki resultat através daquelas pessoas que tinham o ya resultado losambo da oração na bomoi na bango. nas nossas vidas. Moto ya liboso A primeira pessoa, eza Manoa, Manoá, papa ya Samson. o pai de Samson. Bible lobi na nga A Bíblia me diz, na Juge chapitre no 13 Juízes capítulo 13, verset 8 à 9. verso 8 a 9. Ange ekokutana mama ya Samson. Ângelo veio se encontrar com a mãe de Sansão. Ayebi okomota mwana Ele mobali. disse que terás um Ye rapaz. akodelivre Ele d'Israël. vai libertar Israel. Mwana oyo suki bakokata te. Mas o cabelo não será cortado. Apesi baprincipe. Deu os seus princípios. Etango ange akei. Quando o anjo foi, Mwasi oyo akute na mobali na e ye. esse anjo se encontrou com seu Ayebisi homem. ye lolenge ange Ele ayebisaki. disse da forma que o anjo lhe Yoka disse. losambo ya Manoa. Ouça a oração de Manoá. Seigneur permet encore. Senhor, permite Namona lisusu moto que yango. eu veja mais essa pessoa. Mpe alobela ngai. E fala-me. Samba yokaki losambo na E ye. Deus lhe ouviu a sua oração. Ange azongaki lisusu. E o anjo voltou Mpona mais koconfirme message. para vir confirmar a Yango nalingi mensagem. nayebisa yo bien Por aimé. isso quero te dizer, meu Il y a amado, des choses qui se passent dans ta vie. há coisas que se passam na Quand vida. tu comprends d'abord bien Se te, você não entender, fukama sambela. ajoelha-se e ore. Okoyaka message te. Não negue as mensagens. Koneglijaka bandoto te. Não negligie o Osala sonho. nzambe abengi yo biso Dieu m'a dit ceci cela. E Deus me diz, o Senhor de Deus te chamou e Soki okomprendre yango se te, você não entender, soma na kati ya losambo. volte dentro da oração. Nzambe oyo alobaki na ye, Aquele Deus que te aza mpe falou com kapaba ele, kolobela também é yo. capaz de te Bible falar. lobi Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt A d'une Bíblia autre. diz que Deus nos fala de uma maneira ou de Ntango moto outra. alali, Quando a pessoa na kati dorme, ya pongi makasi, dentro do seu nzambe profundo, ekota so na liloba na e ele ye. vem falar a sua palavra. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Nayokote alléluia. Eu não estou te escutando. Amém. Donc c'est-à-dire esengeli na yo ozala bizali ya kosambela. É necessário que tu tenha o hábito de oração. Wana ezalaki bénédiction mpe restauration ya Israël. Aquele foi a bênção e a restauração de Bazokaki Israel. kozwa yango à la E légèreté. eles não poderiam ter facilmente. Combien de fois ozwa bamessage de la part des hommes de Dieu? Quantas vezes tu recebeste mensagem da parte dos servos de Mais Deus, osala suivi nango na losambo mas te. não levaste aquilo na oração? Yango ozomona baresultat Por te. isso que tu não estás a ver resultado. Ezanga miso na matoi na elongi notala. Veja-me com tuas vistas e tua orelha. Omoni makambo oyo ozoluka. As coisas que tu estás a Nzambe procurar, esi abongisela yo yango. Deus já preparou Ezalaka aquilo. pembeni na yo. Anda preparado de ti. Isifio okoma na ntango ya Nzambe Ele sabe que tu chega no mpe tempo de Deus okomprendre para tu makambo entender ebele muitas coisas. ezalor ekose Quer dizer materialize. que vai se Yango materializar. esengeli ozonga na kati ya losambo. É necessário que tu volta dentro da Manoa oração. asambeli Manoá rezou ezazwi resultat na e ye. recebeu o seu resultado. Mpe esengeli okoba na kosambela. Também ele sabe que entra na okomona profundeza. nkembo ya Nzambe. Verás a glória do Senhor. Moto ya mibale A segunda pessoa toke kotanga eza Ana. é a Ana. Alléluia. Amém. Vai saltando no Otangi mpe verso lisusu verset 27. e 27. Oye kotanga 1 Samuel chapitre 2 verset 1er. 1 Samuel capítulo 2 e verso Donc 1. c'est-à-dire Ana na nsima kosambela Vimos que a Ana, depois maloba ya da mosali oração, na Nzambe. as palavras do servo de Deus, Sacrificateur o Eli sacrificador Elias, esangani na prière na yo ezalaki sincère. se juntou com a oração dele e foi sincero. Prière oyo ezalaki eutaki na kati ya motema. A oração que veio dentro do coração ezalaki accompagné na foi. veio acompanhado com a alobi fé, esalamela yo. diz que se cumpra. ebible ezoloba A Bíblia diz, na nsima kokutana mobali na ye depois de se encontrar com seu amor, azwisemi ele foi engravidado. ekolo mwana pusani
já conhece a forma que ele é. Ele é alto, tem parede. Tem vista. Ele usa lente para não ver. Está olhando por quê? Protocole, bien aimé. Mesmo que tu és protocolo, La meu amado. poste na yo dans l'attitude de O prière. seu poste toma atitude Parce de que la oração. matinée, n'a pas le sang pour eux, ils sont concernés. Porque através da oração e da pregação que Comme ils estamos vont concentrando. dire que dans la mossade, ils vont tous se dire l'église. Não quer dizer que eu sou um outro ser fora da igreja. Elle a sambe la pour la vie na yo. Hora de oração reza através da sua Parce vida. que mimi va dans le service. Muitas das vezes as Bah, j'ai pessoas vu dans le protocole. eles vêm dos Bah, protocolos, sambe la matinée. eles não rezam. Bah, se concentra plus na mayemba, na koyemba. Eles se concentram nas músicas Na ko surveiller bateau. e controlando as pessoas. Ele pode também ser tanto de oração. Mamãe, papá, ore. Ore, meu amado. Ore, meu amado. Tu não sabes os que estão caminhando nesse momento. Na casa église ba démon pe bazalaka. Dentro da igreja também Na casa existe église demônio. ba ndoki pe bayaka. Dentro da igreja vem Na os casa feiticeiros. église ba ndoki pe bandokaka. Dentro da igreja os feiticeiros também. Quantas vezes tu estás analisando essa vida? Nunca vi o pastor estar pregando e cair. O músico está cantando e caiu. O protocolo vai estar de pé e cai. Ele está cantorando com concentração. A Ana compreendeu que eu costumo cuidar da ovelha, mas esse momento é com Deus. Deixa eu dizer que teu problema tem a ver com Deus. Tu não vem através da pessoa. Você não vem através da pessoa. A salvação é individual. Eu não vou vir mais nessa igreja porque fui tropeçar. Eu entendi que Jesus é para mim. Meu amado, lembra que você colocou pedras. Eu vou tropeçar, mas não vou me alegrar. Mas ora. Aleluia. Amém. Amém. Vamos orar? Pode me abrir uma coisa. Cara, a igreja tem o seu escolhido. A igreja escolheu. Porque estás fora da igreja. Ela não tá bem Porque não, ninguém te Ela tem. não sabe lá. Eu vou rezar, Ela não sabe lá, eu sabe? vou trabalhar na Ela Deus. foi église. Foi virei a Foi igreja. de chaque participação na prière. Porque cada minha participação na igreja tem uma libertação que vem de Ela não Deus. bendição não pode para Tem uma bênção que virá de Deus. La mwana ntango ozopusa na présence ya Por Nzambe, isso, quando estás a se encostar na presença de zalaka Deus, concentré. esteja concentrado. Et na chapitre 2 verset 1er, No capítulo 2, versículo 1, Ana azokufa
quando eu vim assim só para fazer um dia. Nantiki Mbogo, Vou deixar minha, Nantiki Bana, deixei as crianças. nem se nasceu. Eu disse que voltei. Je bénis le Seigneur. Eu vou pedir a Deus. Parce que nous avons passé les Nangono. Porque Deus me fez Il y a bom. qui quand même son sacrifice au sein de nos sangs. Meu irmão, deixa eu dizer que o sacrifício que tu Même si faz pas na nous oração, allons bénéficier. mesmo teus filhos vão se beneficiar. Tu vas témoigner. Tu vais testemunhar. Troisième personne, A terceira pessoa c'est Salomon. é o Salomão. Non, non, on va prier, nous ouvrons